Ecco Andrea è arrivato anche lui. Adesso Eccoci si qua. sente? Buonasera a tutti, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para uma live do Agora como Intercomites, com a presença importante do nosso presidente do Intercomites, André Lanzi, direto do Rio de Janeiro, a quem eu já agradeço pela oportunidade de fazer uma reunião além das fronteiras do Paraná e Santa Catarina, que não são pequenas, né? Mais uma vez, obrigado, Lanzi, pela oportunidade. E parlo un po' in italiano, un po' in portoghese, così ci capiamo tutti quanti. Buonasera a tutti quelli che ci accompagnano in Brasile, in Sud America, in Italia, ovunque. Boa noite a todos, mais uma vez, obrigado pela oportunidade que vocês nos permitem, né? Quem participa dos debates de estar aqui, quem nos escuta e nos assiste, de ter a paciência de nos acompanhar. Agradeço, primeiro, então, como dizia o Lanzi, do Rio de Janeiro, que teve a ideia de alargar a nossa live para fora da nossa fronteira. As moças aí, né, Daniela Dardi e a Cláudia Antonini, que vêm de São Paulo e Porto Alegre. E o Gianluca Cantoni, fala da onde exatamente, Gianluca? Que cidade você está na Itália? Buonasera a tutti e boa noite a todo mundo. Estou em Ferrara. Ferrara, muito bem, muito bem. Depois, dopo ti presenti, tranquillo. E da dove tu sei? Dove? São Paulo, Recife, Rio, Brasília, dove sei? Olha, eu tenho aqui um ventilador de teto, deduza. Estou em Recife. Posso imaginar. Mas então, todos apresentados. Agora eu faria o seguinte, como disse nas sessões anteriores, essa é uma iniciativa do Comites aqui do Paraná e Santa Catarina, mas que, por uma questão de conversas aí com o Lanzi, a gente resolveu ampliar um pouco mais, até pelo que o assunto requer, né? Gli argomenti chiedono un po' di più, diciamo, di informazioni e di opinioni ovunque, al di là delle nostre frontiere. Então, eu gostaria inicialmente de passar a palavra, Lanzi, tu sei pronto per presentarti e dire qualcosa o no? Come sei messo? Ti vedo un po' Io adesso ci provo. ancora aggiustando la parte... Come mai? Pronto? Allora andiamo con le ragazze. È meglio. Agora dá para ouvir melhor? Sì. Allora, presentati. Intercomites, come funziona? Cosa significa Intercomites e come vediamo la cosa adesso con la pandemia? Sulla pandemia mi sembra che sia una tragedia, che il governo federale peggiora la situazione, piora a situação. Estava só falando em italiano, vamos ver se consigo falar em português. Acho que além do coronavírus temos o Bolsonaro vírus e por isso não digo mais nada. Eu acho que, se for possível, seria interessante encontrar um minuto para trocar umas ideias sobre um tema importante para a comunidade italiana, que é como pode ser reativado o reconhecimento da cidadania italiana nos consulados, com segurança para quem trabalha lá e para os usuários. Apresentamos propostas na conversa online com o novo embaixador e por um detalhe que acho interessante, sei lá, no finalzinho desta nossa live, discutir um minuto, porque não me parece um obstáculo que não possa ser solucionado. Muito bem. Lanzi, esta primeira parte é só uma apresentação, então, por gentileza, o que você faz ali no Rio de Janeiro
além de presidente do Intercomites, a tua atividade, o que é a tua vida aqui no Brasil, você que é italiano de nascimento? Eu moro aqui, trabalho aqui faz uns 30 anos, além de presidente do Comites do Rio de Janeiro, sou presidente de uma associação de intercâmbio cultural Itália-Brasil, fundada em 1999, que se chama Anita e Giuseppe Garibaldi. Graças a Deus, daqui a pouco vou me aposentar, então não trabalharei mais do ponto de vista profissional num dos patronatos que opera no Brasil, o patronato Inca CGL. Já trabalhei demais na minha vida, 42 anos, então vou me aposentar, não vou ficar sem fazer nada na vida, acho que vou dar mais continuidade ao trabalho no Comites e também da minha associação. Eu quero, senão vou me esquecer, porque com a velhice se esquecem as coisas. Eu acho interessante, conversei com você, Luiz, uns dias atrás, ver se a gente, além do Intercomites, que é a entidade que reúne os presidentes de todo o Comitê do Brasil, a gente não tenta ousar um pouco mais, fazer uma coisa mais abrangente, tentar fazer, não digo um grupo numa live, evidentemente, mas juntar num grupo todos os conselheiros dos 7 comitês do Brasil e também convidar as associações. Sabemos todos que umas são fictícias, pouco atuantes, mas, enfim, convidar as associações também e, por que não, a juventude, a partir daqueles poucos jovens que foram no seminário a Palermo, eu acho interessante convidar todo mundo para construir juntos uma pauta. Eu não tenho medo de quem fala uma coisa diferente do que eu penso, pelo contrário. Mas por falar em diferente, Lasi, dammi un attimo, l'idea dopo le discutiamo insieme, presentiamoci prima, dai, facci un giro, adesso ti ringrazio, se no diventa troppo lunga la cosa. Daniela, por gentileza, já que está na ordem e recém-chegada aqui também no nosso grupo, muito bem-vinda. O que você faz em São Paulo? O que você tem para dizer para quem nos assiste? Obrigada. Boa noite a todos, buonasera a tutti. Eu sou a presidente coadjuvante do Comites de São Paulo, no 2º mandato já. Sou a coordenadora nacional do patronato Itaú no Brasil. Me ocupo basicamente de patronato e de comites, porque é um trabalho voluntário muito gostoso de ser feito. Muito bem, é isso. Bem-vinda, então, benvenuta. Muito obrigada. Cláudia, parliamo con le ragazze. Eu tenho uma pergunta para te fazer, facciamo una battuta. Tu é Grêmio ou é Inter? Grêmio, é claro. Tricolor aqui lá, então, meu caro. Então nós vamos ter que mudar, não é Intercomites, é Grêmio Comites esse negócio. Porque eu também sou gremista. Acho uma boa sugestão. Tricolor por tricolor, né? Ficamos sempre defendendo o tricolor aí. Tem que ficar escrevendo Inter toda hora, não é possível, me recuso. Realmente. Aliás, um abraço a tutti gli italiani, napoletani. Quem ganhou a Copa da Itália há pouco? Quem foi? Diego Mezzogiorno, un abbraccio caro napoletano, il colore. Diga, Cláudia, desculpa aí. Não, estou dizendo para o Tadoni que as cores estão boas, faltou só um branquinho ali e ficamos com o tricolor correto. bem colocado.
Eu, para quem não me conhece ainda, eu sou advogada e tradutora pública e trabalho com processos de cidadania aqui na Itália. E eu digo para vocês que eu vou anunciar para vocês a retomada do poder das mulheres na cidadania, que é o que vai acontecer se continuarmos como estamos agora. Disseste Itália, porque estás na Itália agora? Não, estou em Porto Alegre. Estou em Porto Alegre. Bem, então, aqui e na Itália. Entendi. Muito bem. Bem-vinda, então, Cláudia, mais uma vez. Agora, Tadone, tu fica quieto, que tu é mais novo, vai por último. Gianluca Cantoni, por gentileza, dimmi dove sei e cosa stai facendo lì. Boa noite a todos. Certo, eu sou vice-presidente do Comites, fui presidente do Comites anterior. Neste momento me encontro na Itália por motivos de família. Cheguei aqui em fevereiro para resolver algumas coisas. Chegou o coronavírus e estou travado aqui, certo? Não tem como sair, tá? Então já faz alguns meses que estou aqui e não tem previsão de saída, certo? Hoje recebi a comunicação. A família está toda aí ou os filhos estão no Brasil? Como é que ficou isso? Os filhos estão no Brasil. Certo. Estou aqui com minha mulher, os meus familiares aqui italianos. E recebi agora a informação da Itália que dos voos que estavam em lista de espera foi cancelado, porque parece que a situação no Brasil não é própria para viagens da Europa para lá. Posso dizer o seguinte... Estamos no pico agora dos contágios. No presente momento, sim, na Europa, não podem entrar cidadãos brasileiros. Está aqui, mas ninguém pode entrar. Muito bem. Grazie, Laura Cantoni. Prego. Tadone, gli ultimi saranno i primi, lo sai. Dimmi. Beh, io sono a Recife, che posso dire, mi devo presentare? L'idea. Sì, sono presidente del Comites del Nord-Est, di tutti i 9 stati del Nord-Est. Sono un sociologo di formazione, però lavoro con trasporto di merce. Enfim, é isso, minha vida de um pouco empresário, um pouco presidente do Comites, genealogista, palpiteiro, azzecca carbulli, como disse a Cláudia mais cedo, e palestrante, essas coisas por aí. Cláudia, podia traduzir para quem está nos acompanhando? Azzecca carbulli, eu entendo, mas o público... É um adivinhador. Azzecca carbulli. Azzecar é adivinhar, e garbulho é problema. Sim. Então, no passado, os advogados práticos, que não eram formados, eram os doutores Azzecca Garbulli. Azzecca Garbulli. Muito bem. Ótimo, então, tutti ci siamo presentati, non so se io mi sono già presentata, ma io ormai già con queste live già mi conoscono e non posso dire molto di più. Vedi che c'è qualcuno lì che c'ha già Forza Napoli, campione su, chi ha vinto la Juventus, né? Ha vinto a Juventus, è vero. Bom, gente, de novo, muito obrigado quem está nos acompanhando, todos apresentados aqui, e agora vamos buscar aí algumas atualizações, vamos dizer assim, o que interessa para a maioria das pessoas que concordaram em assistir essa nosso debate aqui, que fala exatamente da situação consular. E eu começaria aqui pelo nosso maior consulado do Brasil, que é o segundo da América do Sul, né, da nossa circunscrizione totale, né, Daniela? Como é que está a situação em São Paulo? O que você pode nos dizer aí? Só vou pedir para todos, no máximo 3 ou 4 minutos, senão nós não vamos aproveitar bem o nosso debate aqui. Por gentileza, Daniela. Vamos lá. São Paulo, eu acho que, não me dirigindo diretamente ao consulado, mas falando da situação da pandemia, é um dos estados mais atingidos. Ainda assim, com tudo parado, o consulado está... a situação do Stato Civile, eles têm atualizado, estão tirando fora
todo o arretrato que tinha. Então, as pessoas continuam mandando os filhos menores que nasceram, os casamentos, e o consulado tem agido assim, eles têm trabalhado muito, mesmo com toda essa pandemia. Certo. Estão trabalhando em turnos, como os demais vão... Estão trabalhando em turnos, até... 1 ou 2 dias por semana. Segurança dos funcionários, como todas as áreas aqui em São Paulo. O consulado também está trabalhando em turno. Passaporte, que era uma beleza, um exemplo para todos os consulados, está suspenso agora, mas até porque ninguém consegue viajar. Então, também não faz muito sentido emitir um passaporte se ninguém pode usar agora. Né? E para preservar a saúde do funcionário e do utente. Então, o consulado italiano continua funcionando. Bom. E no regime só de emergência, praticamente, né? Não aquelas práticas normais de cidadania, passaporte, como antes, né? Tudo de emergência, né? Sim, mas, certo. Mesmo na emergência, quem pode viajar? Nós temos aí o exemplo do Cantone, que é residente aqui no Brasil, está na Itália e não pode voltar. Eu tinha uma viagem marcada agora para maio, passou batido. Muito bem. Dando prioridade para as mulheres, Cláudia, como é que está Porto Alegre? Facciamo un salto São Paulo, Porto Alegre, dopo vediamo Recife, se Lanzi torna, vediamo. Dimmi, Cláudia. Em relação como está Porto Alegre? Bom, o Rio Grande do Sul, em geral, em relação à pandemia, está mais controlada a situação no nosso estado, como demonstram aí os jornais, em geral, onde se obtém as informações, os gráficos, né, de incidência nos estados. Então, é um estado que está sendo menos atingido. Em relação ao consulado, sim, em regime de emergência e em turnos, porém, nós temos um problema agravado no nosso consulado, que é o fato de ter caído a produtividade de maneira contundente. Vocês imaginem que no ano de 2018, nós tínhamos, em média, vou dar um dos números, que é o da cidadania, mas posso também citar os demais, de passaportes e outros serviços, de 6.500 reconhecimentos ou exame de documentos ao ano, e em 2019 caímos para 1.300. Então, o nosso problema é bastante grave, 20% da produtividade com o mesmo número de funcionários. Isso em 2019... Só, Cláudia, só um pouquinho, você pode repetir que você picou aí um pouco a tua fala, okay. Volta só um pouquinho, de 2018 para 2019, os números, só para continuar. 6.500 e 2019, 1.300. Certo, então é uma 50%. 20%. Sim. 20% da produtividade. E isso se deve... Menos de 50%. Sim, muito. É 1/5 da produção que tínhamos antes. O ponto de vocês, viu, Cláudia? Só que, fazendo um pequeno à parte, na reunião de novembro, ele disse que isso é porque ele teve que resolver muitos problemas da gestão anterior. Estava tudo muito mal feito, não sei. Ele deu a entender que ele salvou a pátria lá, tá? São só essa parte. Não, nós sabemos dessa tese. Cláudia. Sabemos dessa tese. Mas achamos que a comunidade fica muito prejudicada. Vocês estão ouvindo? Cláudia, desculpa, mas vamos mudar aqui, porque depois você volta, porque está cortando aí. Cantone, me diga como é que está a situação tua aí em relação a... Você está acompanhando alguém que está procurando cidadania e tal, como é que está a situação na Itália, os municípios, no geral aí, está tudo parado, né? Não. Bom, está tudo parado, todos os processos que estavam no tribunal, agora é o Cantone que não escuta. Não está me ouvindo? Os demais estão ouvindo? Molossi, mi sa che sei tu, Porque a Cláudia estava perfeita. O Cantone está perfeito, o problema está aí. Agora vai em frente, não só eu o problema. Todos os processos que estavam na Vara Civil de Roma, certo, ficaram parados, porque parou a vara, tá? Está começando muito vagarosamente. Todos os processos que eram para ser feitos neste período de pandemia foram reprogramados para 2021, certo?
esta seria a situação da vara de família. Os comunes, tá, alguns abriram, outros atendem só por agendamento para entregar documentação, porém, por onde os prefeitos não aceitam os processos de reconhecimento de cidadania. Existem placas no comune de Bologna e de Ferrara que estão suspensos o recebimento dos processos até março de 2021. Por aquilo que eu soube, parece que isso está acontecendo também na Toscana e no Piemonte. Não tinha notícias concretas da Lombardia e do Vêneto. E nas outras regiões, tudo é parado. Certo. Isso, vocês, colegas que participaram da reunião com o embaixador, quando ele deu as boas-vindas, né, que ele se apresentou, se eu me lembro bem, eu tomei nota, ele disse, não esperem atividade normal para este ano no Brasil, né, para 2020. Talvez em março de 2021 tenhamos, isso falando do Brasil. Agora, se na Itália estão dizendo isso, imagina, então, como é que está a situação, né? Certo? Tadoni, como é que está a tua visão aí dos serviços consulares, expectativa, o que vai acontecer? Bom, e depois eu emendo já com a questão de... Mas não, continue. Pode falar. Pode? Então, que com relação à cidadania, aqui no Nordeste havia Molossi, o problema está com a tua conexão, provavelmente, viu? Tá, perfeito. Tá bem. Delay estou ouvindo agora. Certo. Então, no Nordeste, aqui o Consulado de Recife tinha conseguido, digamos, dar um adiantamento bastante grande em tudo que estava parado, né? Então, chegou a se chamar até 2018 as pessoas da fila, e a intenção do cônsul, que ele mesmo me disse, ela, antes dele ir embora, que ele vai embora esse ano, já tem até uma substituta, né? Que esse ano a intenção dele era que fosse chamado até o fim do ano de 2019. Mas, obviamente, veio a pandemia, né? Veio toda essa situação. Então, esses prazos, infelizmente, não vão poder ser cumpridos, mas a situação é bastante mais positiva do que há 4 anos, né? Ele conseguiu mudar também a sede do consulado, o que eu mesmo era um pouco incrédulo e cético sobre isso. Então, o consulado agora foi para um prédio moderno e etc., porque realmente os locais do consulado anterior, lá na sede anterior, eram realmente muito ruins. Com relação ao resto dos serviços consulares, também eu acredito que as coisas estejam melhores do que há 4 anos, né? Obviamente, essa questão da pandemia atrasa algumas coisas, e na circunscrição, que eu gostaria até de aproveitar, se você me dá um minutinho e meio, mais ou menos, adesso parlo in italiano, perché tanti italiani negli ultimi 7-8 giorni, quelli che io chiamo italiani doc, quelli nati e cresciuti in Italia, che vivono al nord-est, si sono un po' rivolti a me per problemi per quanto riguarda il loro rimpatrio, perché vogliono tornare in Italia e i voli sono stati tutti cancellati, eccetera, eccetera. Beh, quello che io ho detto ad alcuni che mi hanno cercato, il problema è che loro, nel momento in cui loro vengono a fare una richiesta al Comites, vengono insomma, nervosi, e io posso anche capire tutti i problemi che hanno, però noi come Comites cosa possiamo fare? Perché a volte forse Daniela sicuramente avrà anche questa esperienza, e loro forse pensano che noi riceviamo 15.000 euro dallo Stato ogni mese, perché io sinceramente non lo so, perché quando io dico io non ricevo niente, io devo lavorare e il tempo che ho a disposizione posso aiutare, cercare di fare un po', però non posso fare altro, perché dopo il finanziamento del Comites non è sufficiente nemmeno per pagare l'affitto. Quindi il problema è che loro si lamentano del consolato che
perché vogliono rimpatriare e ovviamente non vogliono pagare i voli, insomma, o non vogliono pagare i prezzi che vogliono fare e vogliono che l'Italia organizzi un volo. Questo purtroppo il Comites non può fare, non può aiutare. Quello che ho detto è: avete fatto un'istanza ufficiale per scritto al consolato? Sì o no? Loro non lo fanno, non le fanno queste istanze. Loro solo dicono, si lamentano sui social, in WhatsApp, eccetera. Quindi non lo so se c'è qualcuno che ci guarda. Dico, se avete qualche necessità del consolato, fate una richiesta ufficiale, formale, e dopo, se il consolato non risponde, mi occupo io di parlare con il console, perché tanti si lamentano, il consolato non risponde al telefono, il consolato questo, però dopo, quando hai fatto, come hai fatto, cosa hai chiesto? E non mi dicono mai cosa hanno chiesto. Quindi approfitto questo piccolo momento perché deve essere sempre circostanziale, chi, quando, come, dove. Il problema è che dopo alla fine si lamentano e noi non possiamo fare altro, perché dopo adesso mi dicono che io sono amico di Merlo. Tu che sei amico di Merlo, beh, non è proprio così. Diventa un problema, altro che una soluzione, diventa un problema, perché non è che puoi chiedere queste cose così, queste istanze. No, se loro mi fanno per esempio una lettera firmata da 83 persone, da 53, da 44, io mando a Merlo, lo chiamo e dico: possiamo fare qualcosa, vediamo. Però il problema è che loro non fanno nessuna richiesta concreta, sono solo lamentele insomma astratte, è difficile. Daniela, volevi dire qualcosa? No, volevo solo aggiungere a quello che hai detto tu che anche se il Comites potesse fare qualcosa, il fatto è non ci sono i voli. Come fa uno a tornare in Italia o a qualsiasi altra parte? Oltre a mancanza di soldi, a un lavoro che come Comites non lo facciamo, il rimpatrio lo fa il consolato ai cittadini italiani, ma non ci sono i voli, ragazzi. Il problema più grosso. Quello che vogliono è che lo Stato italiano organizzi i voli, come ha fatto, dicono loro, perché io queste cose non le so, come ha fatto la Germania, eccetera, eccetera. Io sinceramente non è il console che lo può decidere, e se lo Stato italiano non lo vuole fare, che possiamo fare? Quindi mi dispiace, io posso anche capire che forse hanno ragione, che lo Stato dovesse organizzare questi voli, però purtroppo se lo Stato non lo ha fatto è perché non lo ha voluto, o forse non vuole che rimpatrino, non lo so, 80 famiglie del Brasile, che è un posto caldo del problema del coronavirus, e non vogliono questa responsabilità. Non lo so, questo sinceramente io loro si stanno rimettendo adesso. Esatto. Ragazzi, c'è qualcuno che ha il microfono aperto con qualche audio di fondo, quindi non lo so chi sia, quindi solo per... Vediamo. Lanzi, Lanzi, mi senti adesso, Lanzi? Sei a posto? Sì, adesso sì. Ecco, bravo. Allora, diciamo che... ma non ho sentito. Ti abbiamo lasciato tranquillo perché ti mettessi a posto. Allora sei ok adesso. L'argomento che si diceva è un po' sui servizi consolari, cosa si sta facendo, quello che non si fa. Allora, tu come presidente Intercomites, se ti ricordi, abbiamo parlato con l'ambasciatore che parlava proprio del volo Neos, no? C'è stato tutto un casino lì a San Paolo, Rio, per questo famoso volo che alla fine siamo riusciti a farlo, mi pare, non esattamente con l'Azul, ma un volo che si chiama Neos. Non so esattamente i dettagli, ma tu che sei stato al corrente di questa, diciamo, di questo volo, cosa puoi dire a quelli che ci stanno accompagnando qua per il rientro? Parliamo del rientro. No, na verdade, que eu saiba, nenhum Comites foi envolvido neste tipo de problema. A embaixada colocou no portal dela e no portal de todos os comités, de todos os consulados, desculpe, esta notícia,
mas desconheço que a rede diplomática tinha pedido ajuda nossa. Certo. Certo. Depois, não, mas enfim, mas vamos dizer que teve, pelo menos um voo teve, que foi bem sucedido. O da Azul é que acabou não acontecendo, né? Não houve, dizer, público suficiente. Que eu me lembro, não, teve, falado pelo que colocou o embaixador, teve um voo, vamos dizer assim, organizado por ele, o que foi. E outro, de uma outra companhia, que nem me lembro qual, que saiu de São Paulo praticamente quase que vazio, porque teve uma falta de comunicação. O embaixador falou que souberam com 24 horas, no máximo 48 horas de antecedência. E aquele, se me lembro bem, era de graça. 18, eu tenho anotado 18 pessoas que se inscreveram. Não tem condição de um voo com 18 pessoas. Enfim. Mas ok, e sobre a situação geral que falou Cantone, Cláudia, de cidadania tal, como está você do Intercomites Rio de Janeiro? Os serviços estão só na emergência, né? O que você pode dizer? Não, eu queria colocar outra vez que é uma exigência da nossa comunidade que os serviços consulares voltem a funcionar. Já funciona, mas no Brasil inteiro, pelo que me consta, o registro civil, não renúncia de quem está fazendo o reconhecimento da cidadania na Itália por residência. Então, isso funciona. A emissão de passaporte funciona só em caso de emergência, por motivo de segurança, o que poderia voltar a funcionar, sabendo que temos uma demanda enorme de centenas de milhares de pessoas que esperam ser reconhecidos, poderia voltar a funcionar o reconhecimento sem a presença do requerente. Então, envio pelo correio, per DHL, por um portador da documentação, pagamento da taxa com boleto bancário. O único obstáculo que colocou o embaixador, que ele falou também que iriam averiguar, não sei o quê, mas é uma coisa que me parece muito fácil de se solucionar. Ele falou que a normativa italiana fala que un'instância, a administração de um italiano pode ser feita assinando o pedido e anexando a identidade. Ele fala, não é que esteja escrito que um estrangeiro que está querendo reconhecer a cidadania italiana não tem direito a isso, mas ele fala, estando escrito que o cidadão italiano pode fazer isso, e não falando nada sobre um estrangeiro, eles têm preocupações que o procedimento não possa ser aceito. Eu acredito que, sobretudo num momento de dificuldade extrema, de epidemia, de dificuldade, uma coisa dessa possa ser facilmente solucionada. Depois quero falar uma coisa, mas num outro rodízio. Este é um caso que o sottosegretario Merlo poderia dar uma ajuda assim, um caso concreto. Não é que ele possa solucionar problemas que também talvez não sejam de competência dele, mas falar que pode ser aceita
Uma coisa dessa me parece um pedido possível e acredito que vai concordar com a gente. Sim, eu vi que a Cláudia e o Tadoni estão querendo se manifestar sobre isso. O que vocês acham, vocês que atuam mais diretamente nesta área? Então, por favor. Eu gostaria de me manifestar dizendo que esse problema não é novo, não tem nenhuma novidade na demanda atrasada, nos pedidos, mas há novidade na forma de encarar o trabalho, que poderia ser feita já anteriormente. Em primeiro lugar, eu acho que esse choque que nós estamos tendo com a pandemia sobre o uso dos meios eletrônicos para tanta coisa e de meios que tornam o trabalho mais ágil, são pontos que podem ser usados aqui. De outro lado, existe legislação na Itália que diz que os pedidos podem ser apresentados por qualquer meio, que não é necessário a presença física, a não ser para atos personalíssimos. Um ato personalíssimo é, por exemplo, a confecção de um passaporte, onde você faz a biometria, vem a sua foto, seu digital. A entrega de documentos para não tem como transferir isso para outro, né? Essas coisas são personalíssimas. Exato. Agora, a entrega de documentos para averiguação de vínculo não representa isso. É um ato que pode ser feito de maneira remota. Inclusive, eu acho que atinge uma característica do serviço público, a não feitura das coisas desta forma remota, atinge a isonomia, o princípio da isonomia, que é tratar igual a todos. Na Itália, nós poderíamos entregar os documentos por correio eletrônico certificado, nós podemos entregar por correspondência, não é necessária a presença para a apresentação dos documentos, basta que esteja demonstrada a residência e que os documentos sejam aptos. A outra coisa que me parece estranha é que se nós temos firmado uma convenção, como a Convenção de Haia, entre Brasil e Itália, que diz que o documento público brasileiro com esta convenção passa a ter validade, se eles não podem confirmar a assinatura com a presença física, para isso serve o reconhecimento de firma e a apostila. Então, isso é obstrucionismo, me desculpem. Não tem nenhuma verdade na impossibilidade, não existe a impossibilidade. O que existe é um tratamento desigual, o que existe é o não respeito da legislação italiana em matéria, e isso eu não aceito. Eu disse antes que esse ano é o ano das mulheres, porque além da obstrução consular, agora nós temos a obstrução no tribunal, né? Então, todos os imigrantes que vieram para cá antes de 1889 vêm aplicada essa tese aí nova da grande naturalização para obstruir, porque ao fim e ao cabo, eu tenho certeza que também isso será debelado na segunda instância ou no grau que eles quiserem atingir de jurisdição. E a gente... A reflexão que eu fiz sobre isso, para concluir, Molossi, é que a forma como nós vemos hoje o reconhecimento da nacionalidade, ela limita muito. Nós jogamos 75% do nosso patrimônio genético por não fazer uma boa árvore, escolher um caminho que não tem esses obstáculos. Eu acho extremamente cansativo para o cidadão ter que se submeter a esse tipo de serviço e tratamento. Então está na hora de buscar outras estradas, de repente. Muito bem. Sobre esse assunto da grande naturalização, eu sei que o Tadoni até escreveu aí na revista Insieme a respeito dessa um risco, mas até onde eu entendi, nós não corremos esse risco, mas você podia só voltar um pouco esse assunto para quem está nos acompanhando, entender se há algum risco nisso, Tadoni? Deixa só eu falar. Sobre a grande naturalização, segura um segundinho isso, eu gostaria que a Cláudia concluísse, porque ela tem isso de uma forma mais, acredito, mais embasada e mais recente do que eu. Qual delas? A naturalização? Da grande naturalização, né? Eu queria que você falasse sobre, porque você depois também falou para a Insieme, eu vi tua entrevista, muito boa, então você pode falar alguns minutinhos sobre essa questão da grande naturalização. Eu queria falar sobre a questão do pedido de cidadania, né, dessa questão de levar pessoalmente. Isso é uma coisa que, como a Cláudia disse, não tem o menor sentido absolutamente. Primeiro porque o reconhecimento da cidadania, ele é uma coisa declaratória, ele não é um ato que dependa de uma assinatura na frente de um oficial. Isso não tem sentido, mesmo porque, para ver a incongruência toda, e eu fico muito chateado, sobretudo quando eu vejo pessoas com as quais, às vezes, a gente não consegue nem retrucar, porque as pessoas dizem certas coisas que não estão baseadas em lei nenhuma. Primeiro,
tratar quem vai fazer a solicitação do reconhecimento como estrangeiro. Já é daí uma coisa errada. Uma coisa é o pedido de concessão da nacionalidade. A outra coisa é o reconhecimento da cidadania por direito de sangue. Ou seja, você já tem, o Estado italiano já não pode tratar as pessoas como estrangeiro dessa forma. É claro que existe um problema de cane que morde la coda, ou o ovo ou a galinha, a pessoa é italiana, não é italiana, o que depende. Isso é uma questão controversa, mas de qualquer maneira, para mim, a incongruência está num fato claro. Uma pessoa da família, em vários consulados, basta uma pessoa da família ir pessoalmente. Ou seja, como é assim? Então, para uma, ela precisa ir pessoalmente, mas para todo mundo que ela está representando, não precisa. É uma coisa que não tem o menor sentido. E, para quem está nesse mundo de cidadania há algum tempo, no passado, as pessoas, às vezes, eram reconhecidas, quando não tinham os 300 euros. Às vezes, tinha parente que entrava no pedido e nem sabia que estava lá. Eu, por exemplo, quando trabalhei no consulado de São Paulo, ligava para as pessoas para atualizar o endereço, e as pessoas, mas eu sou italiano? Não, foi meu primo que fez. Eu não fiz, não, ele fez, ele colocou o seu nome aqui. Entendeu? Então, essa necessidade de fazer um pedido presencialmente no consulado não tem problema. Se os consulados até quiserem complicar, que se faça, então, uma firma por autenticidade num cartório qualquer. Se é para levar a esse ponto, eu acho absolutamente desnecessário, primeiro porque quem gasta 300 euros, quem gasta milhares de reais em documentos, tipo, o consulado tem medo que a pessoa diga depois, eu não queria, vocês reconheceram sem eu autorizar? Como assim? É uma coisa que não faz o menor sentido, tudo isso não faz o menor sentido. Né? E a presença das pessoas para fazer o pedido de cidadania, e espero que a pandemia nos deixe pelo menos essa coisa positiva. Então, é algo completamente desnecessário. Né? E, aliás, isso é um outro ponto que nem sei se cabe aqui nesse momento, etc. Os consulados também têm que parar com uma outra coisa, que é desrespeitar o Código Civil e proibir a representação das pessoas. Ou seja, é um absurdo que os consulados proíbam pessoas que os representem. Eu entendo que tem uns picaretas aqui, mas isso não justifica. Ou seja, que tem havido pessoas que têm agido mal, não justifica o consulado rasgar o Código Civil e dizer que as pessoas não podem ser representadas. Porque isso é um absurdo. Não quer e quer fazer tudo sozinho, que eu faça sozinho. Ninguém proíbe nenhuma coisa nem outra. O Código Civil está lá e tem que ser cumprido. Então, só para deixar essa mínima... E o consulado ganharia, todos eles ganhariam muito em se valer, e olha, eu posso dizer isso, repito, mas os consulados ganhariam muito se pudessem se valer do serviço de boas agências e profissionais que façam esse tipo de coisa. Porque, com certeza, é bom para os dois lados. Muito bem, Tadoni. Só para a gente dar mais oportunidade de conversa, Daniela, São Paulo, como é que vocês veem essa... Estamos com o mesmo problema de exigir a presença física do interessado, da família? Como é que... Eu vou chover no molhado, né? Porque é todo mundo muito consciente que o consulado de São Paulo está pedindo os processos digitalizados. É uma experiência nova. Eu não conheço os detalhes, nem eu, e nem acho que ninguém que não trabalhe no consulado. Qual o fim desse processo? Eu não sei. Eu acho que nós não sabemos. Posso dizer uma coisa. Esse é o primeiro cônsul que arregaça as mangas e tenta dar um jeito em toda a situação. Ele deu um jeito nos passaportes, não existe mais fila, não existe mais o atravessador, que cobrava fortuna para agendar um passaporte. Só para explicar para quem está acompanhando, é sistema de WhatsApp que vocês usam em São Paulo, né? Você faz Exato, São Paulo usa já há algum tempo o sistema de WhatsApp, funciona muito bem.
Os processos agora estão sendo... Cada interessado recebe um e-mail, o processo é enviado digitalizado, na nuvem. Vai funcionar? Não sei. Até como comités eu não faço a menor ideia, que eu não tenho como controlar isso. Como patronato também não. Mas ainda assim, parabenizo o consulado pela iniciativa. Eu acho que é uma tentativa. É uma tentativa de fazer com que as coisas andem. É uma iniciativa que nenhum cônsul teve. Então, tenho que deixar aqui os parabéns ao Filipe Larosa, que tomou essa atitude. Eu acho que tudo isso, nós temos também que aceitar que foi uma maneira de utilizar os fundos que o consulado está recebendo, a famosa taxa da lei porta, que não é uma lei porta, mas está sendo muito bem utilizada. Vale muito a pena e eu continuo repetindo, isso eu costumo falar em todas as reuniões. As pessoas não se queixam de pagar os 300 euros, elas querem agilidade. A agilidade, o Consulado de São Paulo tem dado. Como vai terminar, eu não sei. Vai dar certo? Não sei. Quem sou eu para saber? Mas a atitude é louvável. Obrigado, Daniela. Lazzi, Rio de Janeiro e vamos dizer, um reassunto geral do Brasil, o que você tem visto em relação a funcionamento? Depois nós temos que encerrar esse assunto, porque tem mais coisa aqui. Só como intercomites, o que você pode dizer, assim, quais são os grandes problemas, embora agora a gente está em pandemia, quanto passaporte não é mais prioridade, evidentemente, temos que seguir a lei. Dissemos antes que o embaixador prevê que a volta ao normal será só em março do ano que vem, provavelmente, então, até lá, vai desse jeito mesmo. E apenas como informação, eu recebo quase que diariamente pedidos de pessoas que me acham, de alguma forma, como presidente do Comites, e me pedem, olha, eu não renúncio no consulado e não recebi resposta ainda e tal, X dias. Mas eu tenho certeza que o consulado de Curitiba, por exemplo, não demora para responder. Então, o que eu faço? Eu procuro saber e daí a resposta que vem não, foi respondido dentro do prazo legal. Então, não há nenhum problema grave quanto a isso. Pelo menos até o momento eu não vi, nesses poucos meses que eu estou à frente do Comites, não vi nenhuma grande prejuízo. Evidente que tem gente que quer estar com viagens, de repente, marcada para emprego, coisa que aí não depende do Comites, não depende do consulado, isso são coisas da pandemia, aí não tem o que fazer mesmo, né? Apenas esse comentário que eu faço aqui a respeito daquilo que me compete aqui como Comites de Curitiba. Allora, signor carissimo Lanzi, per concludere questo argomento di funzionamento, fila, tasse, passaporti? Sì. Coloquei no início que alguma coisa funciona, até na epidemia, na pandemia, funciona um pouco mais devagar, mas funciona. Registro civil e não renúncia. Passaporti só com urgência. Todo mundo que falou depois de mim, a Cláudia, a Daniela, o Daniel, sublinharam que este obstáculo para reativar o serviço de reconhecimento de cidadania poderia ser superado, só precisa de um pouco de boa vontade. E, sublinho mais uma vez, vamos pedir uma ajudazinha ao sottosegretario agli italiani all'estero. Al massimo ci dice di no, che non lo può fare. Antes di mudar de assunto, eu queria lembrar uma coisa que deu muita dor de cabeça, ou seja, o famoso vademecum. Isso, era o assunto que eu ia propor agora. Era o assunto. Muito bem. Muito bem.
No, Vai em frente. Eu achava que você depois queria falar de outra coisa menos interessante e falei, espera um minutinho que eu vademecum foi complicado. Então, foi uma tragédia aqui em Curitiba. Quase deu estresse, deu muito problema aqui, viu? Deu muita dor de cabeça para mim, inclusive. Sim, todo mundo sabemos também, porque vocês têm um azar específico, não vamos voltar a falar disso, cada um tem a sua desgraça. Resumindo muito, tudo iniciou em novembro de 2017, numa reunião do Intercomites. Fui feita mais uma vez o pedido de homogeneizar as melhores práticas, sublinho, as melhores, eram quais? Que não fosse necessário apresentar as certidões traduzidas de toda a linha de descendência, mas só do requerente, como era realizado em São Paulo, em Curitiba, em outros lugares, me parece em Porto Alegre, enfim, praticamente na maioria dos consulados. E poder utilizar a pasta da família já presente no consolado, que era e continua sendo feito no Rio de Janeiro e não era realizado em outros consolados. Duas coisas objetivas, simples. Depois de um ano, porque demorou um ano, em dezembro de 2018, na reunião do Sistema Itália, realizado no Rio de Janeiro, responderam que sobre o primeiro pedido, nem pensar, porque a lei prevê que sejam apresentados todas as traduções. Apesar que vai para Roma só a certidão original e a tradução da certidão do requerente. Mas tem um tal artigo 10 de uma lei, que nem me lembro o número, enfim, é assim mesmo. Não é justo, poderia ser melhorado, mas e falaram que a outra reivindicação de usar a pasta da família, pelo menos aquela arquivada no mesmo consulado, seria possível. Muito bem. Passou mais um ano até a reunião do Sistema Itália em Curitiba no final do ano passado, onde, sem entregar para a gente um texto, o amigo Giuseppe Patané, que cuida desta coisa na embaixada, do setor consular, falou que finalmente, depois de muito aprofundimento, etc., tinham preparado o famoso vademecum, que homogeneizava as práticas, só que em vez de ser as melhores práticas, sem entrar em muito detalhe, mas enfim, inviabilizava o reconhecimento da cidadania. Sobretudo porque, para usar a pasta da família, precisava da autorização de quem tinha entregue a documentação, que é um absurdo. Também poderíamos abrir um mercado secundário de documentação. Despachante dentro da própria família. Eu gastei para... e agora você... mas, enfim. E a outra coisa, bem pior, era que, até colocando exemplos, pequenas modificações, até no nome, não só no sobrenome,
que não criavam dificuldade para entender a linha de descendência, deveriam ser retificadas. Aí, quem se lembra, como intercomites, eu pedi para todo mundo de assinar 5 linhas bastante firmes, onde falamos que era inaceitável este tipo de vademecum, porque não era homogeneizar as melhores práticas, mas era criar obstáculo. Agora tudo está parado. Eu acredito que não se deva cair na armadilha outra vez de pedir, de homogeneizar, e depois passa mais tempo, anos e tal, e sai um produto que talvez cria ainda problema. Temos que propor, a minha modesta opinião, que seja escrito junto o eventual vademecum, junto, não com um ping-pong, não, isso aqui não presta. Se a gente escreve junto, ótimo. E, caso contrário, é melhor ficar nesta situação e cada comitê tenta convencer o seu cônsul geral que é possível ter melhoria. A Daniela acabou de falar que agora, com o Filippo La Rosa, é tudo uma coisa linda, maravilhosa, então eles já têm a possibilidade de fazer isso. Outros comitês, ou presidentes de comitês, falam que o cônsul, este último, é muito melhor daqueles que passaram antes. Então, se não dá para escrever junto um vademecum, é melhor que cada um, com a solidariedade de todos os outros, mas solucione os problemas principais. Esta é a minha opinião, pelo menos. Lanzi, só até para os demais, eu relembro o que aconteceu em Curitiba logo que eu assumi o Comites, e veio essa história da entrada em vigor do vademecum, e que fez com que várias práticas que aqui em Curitiba já não eram necessárias, o cônsul disse, olha, eu tenho que fazer isto porque o vademecum assim exige. Então, nós retrocedemos em 2 ou 3 assuntos à situação anterior pior. E por isso deu toda aquela celeuma, que vocês lembram bem. E depois de muita resistência, ele acabou voltando atrás e anulou, vamos dizer assim, a entrada em vigor do vademecum. Mas são experiências que, como você bem disse, se é para mudar, para fazer uma linha, escrever juntos, daí discute-se na hora e não fica, consulta aqui, consulta ali, isso vai bem, não vai. É realmente difícil. Cantoni, você como é que você viu isso? Você acompanhou, foi presidente do Comites por muitos anos, só rapidamente aqui para a gente também já seguirmos aí no assunto. Infelizmente, é desde 2004 que os comités estão pedindo uma unificação das normas. E desde então estão enrolando, literalmente falando, o pessoal. Nunca foi apresentado algo de interessante, nunca foi proposto de discutir. Nos 11 anos que eu fui presidente e nos últimos 4. Tá? É esta triste realidade. Muito bem. Vontade vem de Roma a ordem. Talvez a gente consiga alguma coisa com o Merlo, tá? Porque nesta altura do campeonato não sei mais o que sugerir. Muito bem. Falando em Merlo, e já aproveitando que falamos em consulado, preciso só esclarecer para o pessoal e mudando de assunto, senão nós vamos ficar sempre no vademecum aqui e não vamos solucionar nada. Tadoni, quer explicar para nós a novidade aí do consulado, agência consular do Espírito Santo, Florianópolis? Você acompanhou também junto comigo, eu não vou falar porque já falei muito sobre isso, então explica para nós um pouquinho o que acontece, e até em termos técnicos, para deixar bem claro, e se há a possibilidade de Florianópolis ter
O Merlo disse que vai, ele deu uma entrevista para a INSIEM dizendo que vai ter consulado ou agência, ou o que for, e não vai demorar muito, mas explica para nós aí melhor, em termos técnicos. Bom, com relação à futura agência consular de primeira categoria, né, em Vitória, o que as pessoas têm que entender é que as pessoas, quando ouvem agência consular, elas associam às agências consulares honorárias, né? Então, é importante que fique claro que existem dois tipos de agência consular. Existem agências consulares honorárias, que existem pelo Brasil inteiro, que realmente, praticamente, hoje em dia, estão esvaziadas da sua significância, fora um local ou outro, né? Então, de fato, se fosse isso, não seria um rebaixamento, né? Porque em Vitória existe um consulado honorário, que é, digamos assim, a penúltima etapa de um honorário seria essa. Existem raríssimos consulados gerais honorários, do passado, aliás, né? Mas, enfim, a agência consular de primeira categoria é uma sede consular que tem circunscrição, que do ponto de vista de serviços consulares, ela é independente, ou seja, ela tem uma circunscrição sua, ela tem os serviços que atuam naquela esfera da sua circunscrição, as pastas, né, as famosas práticas das famílias, das pessoas, estão naquela agência. Então, no mundo hoje existem 3 agências, né? São 2 na Grande Buenos Aires, que é Morón, Lomas de Zamora, e uma em Wolfsburg, na Alemanha, né? Essas agências, elas atuam na prática para o cidadão como um consulado, né? Não tem muita diferença prática para o cidadão. Ela só não é um consulado porque existem outras competências do ponto de vista diplomático, consular, etc., que uma agência de carreira não tem, uma agência consular de primeira categoria não tem. E a pessoa que é o chefe, né, que comanda essa agência consular, ela não é um cônsul, né, não é um diplomata, é um funcionário administrativo, normalmente de alto escalão, digamos assim, mas não é um cônsul que comanda uma agência consular. Para uma realidade como a do Espírito Santo, e também como a de Santa Catarina, de fato, a melhor saída é ter a agência consular de primeira categoria, que eu confesso, eu sempre fui muito cético a isso, né? Então, se de fato ela for instalada, para mim vai ser uma surpresa muito positiva. Eu acho que o Estado do Espírito Santo merece, o Estado de Santa Catarina também, são 2 realidades semelhantes, digamos assim. Eu acho que em Santa Catarina houve problemas que na última live já foram tratados, né? Um pouco, e espero que a experiência de Vitória seja exitosa para que ela possa reacender a chama da possibilidade de Florianópolis. Num primeiro momento, em Vitória, vai haver um sportello consolare, né? Ou seja, continuará havendo a dependência do Consulado-Geral do Rio de Janeiro, mas com funcionários de concursados, enfim, provavelmente contratistas, que poderão fazer uma série de serviços diretamente lá, o que já alivia um pouco a situação. A situação em Vitória, que eu já critiquei publicamente, é uma decisão do Consulado do Rio de Janeiro, antiga, de proibir que as pessoas residentes no Espírito Santo possam pedir o passaporte no Rio de Janeiro. Isso lá não se poderá fazer. Eu não gosto muito também de exagerar em certas críticas, porque às vezes a gente vai além da nossa área e pode ser um tanto deselegante. Mas eu considero, na minha opinião, alguém também, precisa me convencer do contrário com bons argumentos. Sim. Pois não seria que eu acabo fazendo até críticas generalistas e tal, mas eu fico muito apenado, eu posso dizer assim, com a realidade do Espírito Santo quanto com relação ao passaporte, né? Como eu comentei,
em uma outra ocasião. Eu tenho uma grande amiga, uma amiga pessoal mesmo, de muitos e muitos anos, paulista, mas residente em Vitória. A situação é absurda para fazer o passaporte em Vitória. É uma coisa assim que é inacreditável. E ela não pode, ela mora em Vitória, mas ela não pode ir no Prenota online, mesmo que tenha vaga. O consulado do Rio vai lá e tomba o agendamento dela porque ela não é residente no Rio. Ou seja, como é que uma pessoa da própria circunscrição não pode ir na sede consular? Ou seja, isso é uma coisa que para mim é ilegal, ou seja, é uma coisa que é contra a lei. Não existe para mim nenhum tipo. Primeiro de tudo, e eu até tenho aqui esse livro, que eu já li ele várias vezes, O Regime Jurídico del Passaporto, e aqui diz muito claramente que o cidadão italiano é um direito seu, inalienável, incondicional. Existem causas obstativas para que você não emita o passaporte para o cidadão, mas um monte de coisas que os consulados inventam não são causas obstativas, não estão previstas na lei como causas obstativas. E, sobretudo, as pessoas, o cidadão italiano tem o direito de pedir o passaporte em qualquer entidade emissora, obviamente tendo um pedido razoável. Se ele está lá domiciliado naquele momento, ele pode pedir. Então, se eu, por exemplo, não este meu passaporte atual, meu passaporte anterior eu fiz em Lisboa, porque eu estava um período em Portugal, mas eu nunca fui residente oficialmente em Lisboa. Eu fiz o meu passaporte tranquilamente. A Embaixada de Lisboa pediu a São Paulo nulla osta delega, eu estou falando disso de 2007, isso. Fez o nulla osta delega, e eu fiz o meu passaporte em Lisboa sem nenhum problema, nenhuma discussão. Só que a maioria das pessoas, talvez por não falarem italiano ou mil outros motivos, chegam ao consulado e falam, se você não é residente aqui, não pode fazer. Isso não é uma verdade. Então, isso é uma coisa que eu gosto de deixar claro. E o que me deixa mais surpreso ainda é como uma pessoa que mora no Espírito Santo não pode fazer o passaporte no Rio. É como eu negar, o consulado de Recife, negar uma pessoa de Fortaleza fazer o passaporte em Recife, ou uma pessoa de Salvador fazer o passaporte em Recife. E a pessoa que mora no Ceará ou que mora na Bahia, ela pode fazer tanto no consulado honorário, em Fortaleza e em Salvador, como ela pode vir aqui a Recife, se ela tem mais pressa, ela vem aqui a Recife e faz o pedido sem nenhum problema. E o mesmo vale para quem mora em Ribeirão Preto, por exemplo, porque em Ribeirão Preto tem lá a máquina do passaporte, mas se ele quiser, ele faz o agendamento, pega o carro e vai para São Paulo. E por que motivo que as pessoas do Espírito Santo são proibidas de fazerem o passaporte no Rio de Janeiro? Então, esse é um problema que eu já levanto há algum tempo, mas também não tem tanta mobilização da comunidade do Espírito Santo, eu faço a minha parte, mas, de qualquer maneira, eu espero que a agência consular, o sportello consular antes e a agência consular de prima categoria depois, possam fazer com que esse problema, com que essa situação que eu considero contra legends, cesse por morte natural. Infelizmente, se não houver uma ação anterior, que ela morra por morte natural. E, enfim, eu acho que é muito positivo, e tomara, nós todos, do Brasil inteiro, temos que fazer com que essa experiência do Espírito Santo dê certo, porque se ela der certo, eu acho que as chances de haver em Florianópolis são bem maiores, e vamos sonhar grande, porque não, de repente, uma agência de prima categoria no interior de São Paulo, que numericamente seria até o mais adequado. Quem sabe? Sonhar não custa nada. Muito bem. Tadoni, obrigado. Eu queria dar um pouco de atenção para a Cláudia aí, que tem um pessoal aqui perguntando. Dá a palavra para a Cláudia. Ela fala muito bem. Tem fãs aí no Rio Grande do Sul, viu, Cláudia? Nossa, diga o que você acha Claro que a gente gostaria que tivessem consulado para todo lado, mas não é difícil. Vocês sabem que isso depende de decisão política, depende do orçamento e uma série de coisas, né? O que você acha, por exemplo, Santa Catarina, 500 quilômetros de Criciúma a Curitiba, já seria interessante que fosse Florianópolis, metade do caminho, né? Eu acho que o número de agências tem que corresponder à necessidade de cada região. Com certeza, o interior de São Paulo é uma região com muita necessidade pela demanda em atraso que tem, mas outras regiões do Brasil também mereceriam. Eu vejo que em outros países, como por exemplo a Argentina, com o número de cidadãos, número de descendentes parecido com o nosso, tem muito mais serviços oferecidos do que
o Brasil, o território brasileiro tem. Então, eu acho que nós mereceríamos pelo menos um tratamento igual nesse sentido. Mas eu queria retomar a grande naturalização. Não sei se é esse o momento, só para fechar o assunto. Sim, até fecha porque teve gente que pediu aí, me lembro que pediram aí para você eu vou falar um responder pouco mais, inclusive o Tadona, né? De forma muito resumida, porque eu acho que o assunto pode ser resumido de maneira bastante clara, bastante simples. A grande naturalização foi um decreto do governo provisório brasileiro que queria fazer com que houvesse mais população brasileira. Nós tínhamos muitos estrangeiros na época da formação da República. Então, esse decreto durou cerca de 6 meses e ele dizia que o estrangeiro que estivesse no Brasil estava naturalizado se não se manifestasse. Acontece nisso um conflito que é muito claro, que é o consentimento do naturalizado, né? Ele é cidadão de outro país e ele não se expressou, porque certamente vocês imaginam que o nosso imigrante no interior dos estados brasileiros sequer teve conhecimento dessa notícia. Então, foi esta não manifestação que não produziu efeitos, na verdade, e 6 meses depois esse decreto foi extinto. Acontece que o Ministério italiano, no papel dos advogados de Estado, entrou com memórias nos processos que estavam em juízo de imigrantes que vieram para o Brasil antes de 1889, dizendo que esses italianos teriam sido tacitamente naturalizados, que eles não se manifestaram, mas o Estado brasileiro os naturalizou. Ok. Em primeiro grau, os processos que vão para o Tribunal Ordinário de Roma, todos eles tiveram sentença positiva. Foi uma manifestação da Advocacia do Estado e o juiz de primeiro grau sentenciou positivamente. Acontece, isso ocorreu durante o verão agora no Brasil, nos meses de dezembro até março, aproximadamente. Agora, com o retorno das atividades no judiciário, nós temos já um certo número de apelos, inclusive audiências marcadas para o apelo, porque a Advocacia de Estado apelou da decisão e o processo vai para o segundo grau. Nós lemos os apelos e não há a colocação de nenhuma novidade no apelo, nenhum novo argumento foi acrescentado, nenhuma nova tese foi lançada, nada que reforce o argumento da advocacia italiana, do Estado italiano. E isso nos faz pensar que a advocacia do Estado, quando fala sobre isso, ela trata mal o seu próprio cidadão, ela bota em xeque a soberania da Itália sobre a nacionalidade que ela atribui ao seu cidadão. Então, nós acreditamos que, em segundo grau, também se vença o apelo. E nós teremos as primeiras audiências no mês de setembro, quando se retornaria do verão italiano. O problema que se põe é saber se a Advocacia de Estado vai chegar ao terceiro grau, ou seja, se vai para a Corte de Cassazione, que seria o nosso Supremo. Se isso ocorrer, daí sim, daí é uma procrastinação imensa no resultado do pedido, que já é feito pela ineficácia do serviço oferecido para o cidadão, e o cidadão, então, será imensamente prejudicado. Tá? Então, essa é a situação da grande naturalização. Estamos aguardando as primeiras audiências no segundo grau, que é a Corte de Apelo, e acreditamos que ali seja exitoso. O nosso temor é a possibilidade do ingresso, então, com um novo recurso e o processo no Supremo, que seria um processo como no Supremo brasileiro, são processos muito longos, que demoram muito para ser julgados, tá? Cláudia, só para esclarecer para quem nos assiste que não entende muito do assunto, que isso atingiria apenas aqueles que fossem entrar agora com algum pedido, não de maneira alguma iria cancelar cidadanias, alterar os pedidos de que já está em andamento, apenas para ficar claro, senão vai ter gente que vai dizer, vamos perder a cidadania agora. Não, na verdade, você veja bem quanto é infundada essa tese, que os consulados seguem recebendo os pedidos de descendentes de cidadãos que vieram para o Brasil antes de 1889. Então, os consulados, de forma administrativa, nunca colocaram essa hipótese como possível e o Brasil segue emitindo certidões negativas de naturalização sobre isso. A ação é somente como se fosse, para mim, um teste de tese da Advocacia de Estado italiano que quer coibir, quer desestimular o ingresso de novos processos. Por óbvio, se tivéssemos uma sentença positiva para a Advocacia de Estado no Supremo, daí não sei que efeito isso traria para a cidadania. Tá? Por hora, para mim, é um teste de tese. Certo. Cláudia, muito obrigado. Uma pergunta que veio aí agora há pouco. Cantone, você que está na Itália e acompanha o dia a dia dos comunes, quem está
pretendendo ou está com documentação em andamento na Itália. Chi è in Italia che chiedono qua come se c'è qualche possibilità di ricominciare, diciamo, le pratiche o no? Come la vedi la cosa lì in Italia? Neste momento, tá? Os processos que já foram entregues estão parados por tempo indeterminado. Agora, não são aceitos novos processos. Nenhum comune italiano aceita novos processos. Tá? Alguns falam que até dezembro, outros falam até março. Não tem nem falar. Como? Alguma previsão, não se pode dizer nada, não, né? Bom, estava conversando com uma pessoa do Estado Civil aqui de Ferrara e estava me dizendo que é uma ordem da prefeitura, certo? Então, não se sabe o que vai acontecer, tá? Porque algumas prefeituras apoiaram estas instruções que receberam do Ministério e outras agiram aleatoriamente. Então, não tem um parecer comum. Todo mundo, até dezembro, não aceita. Porém, porque alguns até março não querem saber, é alguma coisa discordante, certo? E não é claro. Muito bem. Ótimo. Então, agora estamos atingindo praticamente os 15 minutos finais. Veja que o assunto é bom, o tempo passa rápido, olha, já deu 1h16 aqui de live. Eu aproveito de novo para agradecer a todos que nos acompanham aí, a paciência. Os assuntos são interessantes, muita gente talvez nem esteja atingido, mas eu tenho certeza que tem muita gente preocupado, querendo informações aí sobre documentação, tem muita gente angustiada aí com a demora, né? Mas, gente, uma hora a pandemia acaba e a gente vai voltar à nossa vida normal e assim esperamos. Fazendo um giro final aí, Daniela, por sua vez agora, vamos fazer um giro de considerações e já nos encaminhando para o fim, porque temos 15 minutos e se cada um usar 3 aí, já vai acabar o tempo. Então, 3 minutos, Daniela, por gentileza. Com certeza eu serei muito mais breve. Não, eu acho muito válida essas iniciativas, tentar tirar a dúvida das pessoas. Faço uma consideração que talvez vocês não concordem. Muito cuidado com o pedido de unificação de roteiro. As realidades são diferentes. A lei é uma só, eu concordo com vocês. Onde funcionava que não precisava de tradução, o Consulado de São Paulo passou a agir do mesmo jeito, chegou alguém e cortou, no pedido da unificação. Então, meu medo é que, para alguns lugares, a situação piore. Não falo por São Paulo, porque, volto a repetir, São Paulo è liscia la storia. Non ci possiamo lamentare proprio per niente. Vabbè, la fila è lunga 12 anni, ma è sempre stato così. Adesso che comincia a cambiare. Mas muita atenção na unificação de roteiro. Só isso, mas muito obrigada pela atenção de todos, foi bem legal, eu acho bem instrutivo, são todas pessoas muito capazes. Acho que todo mundo tira proveito. Eu que agradeço, a gente nem se conhece muito bem, nos vimos algumas vezes em reuniões do Comites, mas foi muito bem indicada aí pelos meus colegas. E obrigado, Sartori, a Rita, que declinaram em teu favor. Então, sinal que tens importância aí, né? Porque eu sou a presidente coadjuvante do Comites, não pelos muito meus obrigado, olhos. Mas não é despedido ainda, fique aí. Agora vamos pela ordem aí. Cantoni, dá-te um saluto dall'Italia. Bom, antes de tudo, é bom lembrar para todo mundo que está imaginando de dar entrada no processo na Itália, por enquanto, esqueça. Não faça isso porque a porta está fechada, além do que o pessoal não pode chegar do Brasil. Eu agradeço a atenção, foi ótima o nosso bate-papo, certo? Como já falei com o Molossi tempo atrás, tá? E estou disponível por qualquer outra oportunidade, tá? Boa noite a todo mundo.
Eu que agradeço. Um abraço para Maria Grazia aí, para todos os seus parentes. Está-me bem? Grazie, grazie anche tu. Tadone, tua 3 minutos. Já acabou? Eu nem comecei. Como assim? Cara. Não pode 1 ser. hora e 19. Mas é pouco, tem que ser no mínimo umas 3 horas de live, mínimo. Ó, eu aposto, e aliás é uma boa experiência. Todos nós aqui temos muito mais a dar, sobretudo, eu acho que essa experiência... Te interrompo, acabaram de escrever, live muito esclarecedora, façam mais, por favor. Aí pronto, já nos encarregaram de fazer mais uma live. Eu acho, por favor. Eu acho que a gente tem que, obviamente, tem que chamar outras pessoas aí que podem dar muitos inputs legais por todo o Brasil. Eu gostaria que você... Eu falei sobre a Agência do Espírito Santo, eu gostaria que você fizesse uma live com o pessoal, faz uma live do Espírito Santo. Agora você, não interessa esse negócio de Comics Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Molossi, agora você virou apresentador de live, então você faça uma live com o Silmar Franceschetto, com a Rita, faça com o Tiago Roldi, numa só. Coutinho, um abraço lá para junta lá o pessoal do Espírito Santo, ou faça uma live Santa Catarina e Espírito Santo, acho que vai ser uma ideia. Rita Bertolucci, um abraço. E faz uma live ESSC, vai ser uma live boa. E, enfim, eu acho que é uma ótima iniciativa, estou sempre aqui disposto. Para mim, o objetivo principal é transmitir esse conhecimento, porque um dos grandes problemas que eu me bato muito é que as pessoas não têm noção do que elas podem. As pessoas não têm essa consciência, as pessoas têm medo dos consulados, as pessoas acham que os consulados podem decidir o que der na telha, né? Aproveito aqui também, aproveitar a situação para denunciar a situação que tem ocorrido na embaixada. A situação que está ocorrendo na embaixada da Itália é vergonhosa, tá? Muita gente me procurando, eu, infelizmente, até por uma questão, repito, também de competência, né? De sutor neulta crepidam, eu não posso também me envolver tanto, mas a situação na embaixada é vergonhosa, e isso tem a ver com o Vademecum, de qual nós estávamos falando, que é exigências completamente esdrúxulas, fora de qualquer parâmetro legal. Então, eu quero deixar claro para as pessoas, sempre há forma de questionar arbitrariedades da administração pública, tá? Aqui no Brasil, representado pelos consulados. Então, é importante a gente fazer chegar às pessoas esse conhecimento. Não é ser contra consulado, porque as pessoas o Tadone é contra os... Eu não sou contra ninguém. Eu parabenizo, por exemplo, o Filippo La Rosa, parabenizei ele pessoalmente. As iniciativas foram muito interessantes, muito modernas, eu acho sensacional. O problema, isso é uma coisa que eu também já verifiquei, que muitas vezes os cônsules é um pouco como aconteceu na ditadura no Brasil. Os porões fazem coisas que, às vezes, as cúpulas não têm total ciência. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, muitas vezes, alguns funcionários consulares, obviamente, temos maravilhosos funcionários consulares em todos os consulados, tá? Mas muitas vezes alguns funcionários consulares fazem coisas, exigências que os seus chefes não sabem, tá? Então é importante que a gente tenha consciência que é sempre possível apelar, tá? Então eu deixo essa comunicação que tenham respeito, tenham dignidade, tenham boa consciência, sejam bons italianos, aprendam italiano, não custa nada, mas tenham consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Molte grazie. Ecco, isso a gente deixou um pouco de lado, bisogna parlare italiano, minimamente, no, Claudio Antonini? Tu saluto, cara. Carissimo, che bisogna parlare italiano non c'è dubbio, e questo sarebbe una cosa bellissima se si potesse estendere a tutta la comunità in una maniera più semplice. Però
eu tenho que dizer, primeiro eu quero te parabenizar, cumprimento veramente pelo programa, eu acho que consciência sobre os seus direitos, consciência sobre a legislação, consciência sobre como tem que ser as coisas, não deduções, não apresentação, não aceitar a coisa pronta e determinada pelos demais, mas conhecer o funcionamento é fundamental. E esse tipo de live, ela permite as pessoas conhecer, não aceitar as situações arbitrárias, ser claro na denúncia da situação arbitrária, não para denunciar e ser contra os consulados, como disse o Tadoni, mas porque a lei tem que ser cumprida por todos, por quem nos atende e por quem recebe o atendimento. Então, nós temos que cumprir a nossa parte, mas também quem presta o serviço tem que cumprir, e isso serve para que todos tenham consciência dos fatos. Eu acho que a gente tem muito pouca informação sobre quais as leis que nos protegem, como nós podemos agir, o que é lícito pedir para nós e o que não é. Esse vademecum, eu acho um grande problema, eu lembro de quando começou também, e, sinceramente, eu concordo com a Daniela, que as situações são diversas em cada consulado, inclusive o funcionamento dos serviços que tem em cada região brasileira, dos serviços brasileiros de emissão de documentos ou de característica, é diverso. Então, claro, algumas coisas têm que ser tratadas, mas boas práticas que podem ser compartilhadas, acho que sim, acho que tem que compartilhar. E mais que isso, acho que a gente tem que ter noção do que pode ser feito e não aceitar essas respostas mais. Debater com inteligência, com elegância, com respeito, com educação, mas dizendo, no que tu te baseias para me obrigar a fazer dessa forma? Né? E por que tu não podes me obrigar? Então, quanto mais nós tivermos momentos como esse para conhecer a forma de agir nossa e dos outros, melhor vai ser para a comunidade. Parabéns, viu? Obrigado, muito bem. Agora, senhor presidente do Intercomites, tua conclusão, e não esqueça de falar como é que é o nome da nossa rádio mesmo? Rádio de todos os italianos do Brasil, como é que é o nome mesmo? Bom, a rádio, o nome da rádio é Brasitalia Web Radio, e para acessar é só digitar brasitaliawebradio.com. Bom, eu quero, além de, logicamente, agradecer todos que participaram e, sobretudo, o Luiz, voltar a propor para todo mundo de tentar criar um grupo que inclua todos os conselheiros comités, todas as associações que têm uma atividade ou que possam voltar a ter uma atividade sentindo-se prestigiada, ajudada a contatar a própria base, e a juventude a partir daqueles que participaram ano passado no seminário de Palermo. Por que não construir um database, já botando lá 200 e poucas entidades, conselheiros, comitês, associações, juventude, e encontrar também como este tipo de meio colocado à disposição do Comitê de Curitiba, outras coisas que possam nos ajudar. E temos que melhorar, sobretudo, a parte técnica, porque às vezes é complicado ouvir. Então, vamos fazer, é você, Luiz, que manda nisso, uns testes de outras plataformas para ver se a gente melhora. Mas que é bom, com certeza que é bom. Lanzi, eu vou me desculpar porque já tive aqui da sentença que quem estava fora do ar era eu aqui, tanto é que eu estou usando o celular aqui, meu notebook não funcionou, também. Mas a gente está aprendendo, vamos trabalhando, melhorando cada vez mais. Aliás, antes de mais nada, também quero agradecer aí ao nosso pessoal da técnica aí, valeu, Alexandre, brigadão aí pela força, pessoas que trabalham também voluntariamente para permitir que isso funcione. O Marcos Feltrin também, que é nosso amigo, que também me ajuda bastante aí nas articulações desse tipo de iniciativa. Gente do bem, gente que faz, não vou dizer que não faz política assim, mas faz a política do bem, do voluntariado, para ajudar as pessoas. E principalmente, como o nome diz,
esse programa, essa nossa iniciativa tem o objetivo de informar. Então, se daquilo que nós falamos hoje, e olha que é um time de respeito, aí, ó, tem aqui 5 pessoas, eu nem tanto, que eu não milito muito na área de cidadania, mas estou sempre disposto a ajudar, como disse antes, o que me chega de pedidos, na medida do possível eu procuro atender, encho o saco do pessoal do consulado que me diz, não, mas essas coisas eu não posso fazer, não, mas a pessoa está lá, desesperada, esperando o nulla osta, o não renuncia, como é que vamos deixar ela naquela agonia? Eu sei como é que é uma agonia de quem precisa de documento, né, Cantoni? Você que está lidando nisso lá, e o Comune, às vezes, não manda a PEC direito, tem que ser PEC para PEC, até isso você tem que dizer para a pessoa, não adianta mandar e-mail para a secretaria do consulado que não vai funcionar. Então, são coisas, às vezes, simples, mas aqui fica meu recado final. Eu me sinto tão bem quando vejo que aquela família diz, olha, uma informação tua correta, dizendo, manda PEC para PEC, não mande para a secretaria o e-mail, e isso fez com que a pessoa pudesse concluir a cidadania e finalmente ter o seu processo reconhecido, isso é um pagamento que nem 10 mil euros compensam, sabe? Então, é nesse sentido que eu quero colaborar também, de levar informação. Vamos continuar, se vocês toparem, a gente faz uma nova live na sequência com mais informação. Pelo jeito, a pandemia vai longe, nós vamos ter tempo também para nos reunirmos. E assim, esse horário eu acho que fica bom, porque o Cantoni vai dormir um pouco mais tarde hoje, né? Pede desculpa lá para Maria Grácia, mas aí, segue o baile. Mais uma vez, o pior então, eu que tenho que agradeço levantar às 6 da manhã, mas tudo bem, não tem vocês. problema. Foi uma live muito esclarecedora, espero que sim. Problemas a gente vai procurar melhorar. Novamente, então, um abraço a tutti. Esperamos vocês na próxima, não sei quando que vai ser, semana que vem, quando der. E, gente, fiquem bem, arrivederci e alla prossima. Tchau. Tchau. Abraço.